Olá! Nesses últimos 15 anos, juntamente com toda a equipe da Nortus, nós temos ajudado várias empresas a construírem suas culturas. Uma coisa que é comum é que todas elas querem ser bem-sucedidas e terem uma cultura que todas as pessoas queiram fazer parte. Acontece que cada empresa vive um momento diferente. Uma pela história de vida da própria empresa e também pelo mercado em que ela atua, as condições que o mercado oferece para ela atuar, o que leva em consideração as tecnologias disponíveis, também o nível de concorrência, o estágio de desenvolvimento dos seus concorrentes e o estágio de amadurecimento dos seus produtos, serviços, ideias, etc. Então, nesses últimos 15 anos, uma coisa que nós percebemos é que as empresas tendem a seguir a mesma história de evolução da humanidade. Com o passar dos anos, acabamos tendo acesso também aos estudos do Dr. Clare Graves, que comprovaram exatamente os níveis e estágios com que o desenvolvimento humano acontece. Isso acontece para uma pessoa, para uma equipe, para uma empresa, para um país e até para toda a humanidade. Depois de identificado esse nível, fica muito mais fácil atuar com uma pessoa, mas o mesmo acontece também para uma equipe e para uma empresa. Então, a nossa intenção aqui nesse bate-papo, nessa interação que nós vamos ter com vocês, é exatamente apresentar esses níveis e como então nós podemos ser muito mais eficazes na aplicação de qualquer projeto dentro de qualquer organização. Para isso, eu gostaria de começar trabalhando dois paradigmas. Nós temos o paradigma mecânico e o paradigma orgânico. O paradigma mecânico ele é fruto de uma física newtoniana somada à forma como Descartes organizou todo o conhecimento humano. Isso fez com que nós tivéssemos uma visão linear e víssemos o universo como se fosse uma grande engrenagem. Quando você tem uma grande engrenagem e tem uma peça que não funciona bem, o que você faz? Você troca. Mas será que o universo é realmente apenas uma grande engrenagem? Fruto dos estudos da física quântica, holográfica e até da física da informação, nós começamos a perceber que o universo se parece muito mais com um organismo. É como se fosse algo vivo, interagindo, evoluindo, se transformando, combinando e recombinando. Você não consegue ser exato no que vai acontecer. Existem infinitas possibilidades do que podem acontecer e depende das combinações dessas possibilidades. A física, então, transformou o seu olhar e, fruto disso, acaba trazendo para a economia e para a vida humana também transformações significativas. Porque depois que você começa a perceber a parte orgânica de como a vida se desenrola, fica mais fácil lidar com os desafios contemporâneos. E eu já vou esclarecer um pouco mais sobre isso. Nós temos hoje uma grande dificuldade de contratar pessoas para a base da pirâmide, ou seja, pessoas que vão trabalhar lá no chão de fábrica. Os RHs estão meio que desesperados. Tem empresas que têm gap de 500 profissionais, ou seja, na medida que o RH contrata, pessoas são demitidas e continuam faltando 500 pessoas nas unidades dessa planta ou nas unidades dessa empresa. Isso nos traz, então, uma reflexão. Ou seja, se estamos cada vez com mais dificuldade de contratarmos pessoas para fazer as atividades mais básicas, em pouco prazo nós teremos um aumento do salário dessas pessoas. Uma outra proposição é que essas pessoas estão chegando nas empresas com cada vez menos qualificação. Então, a visão mecanicista diz o seguinte: se o gestor não estiver contente com alguém da sua equipe, ele troca. Mas o mercado, principalmente aqui no Brasil, no momento econômico, político, social que vivemos, a situação é, se eu demito, será que eu consigo contratar alguém pelo menos no mesmo nível da que foi demitida? Então, naturalmente, estamos sendo convidados para um paradigma orgânico. No paradigma orgânico, se alguma coisa não vai bem, nós tratamos. No mecânico, trocamos. No orgânico, tratamos. Por exemplo, se os seus rins não estiverem funcionando bem, a primeira coisa que você fará é buscar auxílio médico e buscar um tratamento. Agora, em último caso, aí sim, se os seus rins estiverem colocando em risco a vida do todo o corpo, automaticamente você vai partir para um transplante, uma troca. A mesma coisa acontece nas empresas. Então, o paradigma orgânico ele vem surgindo naturalmente fruto das questões políticas, econômicas e sociais que estão acontecendo em vários países no mundo. A escassez de mão de obra para a base da pirâmide faz com que os gestores precisam cada vez mais se qualificar para saber lidar com as pessoas, para saber conduzir as pessoas na direção que a organização precisa. Agora, voltando para o RH acaba fazendo uma
integração, na verdade, entre visão mecânica e visão orgânica. Porque o grande lance nesse momento que estamos vivendo não é escolhermos se teremos uma perspectiva mecânica na nossa empresa ou orgânica na nossa empresa. O momento que nós estamos vivendo é um momento que precisamos integrar a visão mecânica com a orgânica. Porque há coisas nas empresas que precisamos ver de forma mecânica, mas há coisas que precisamos considerar de forma orgânica. E saber com bom senso quando colocar um paradigma em ação ou outro, isso é fundamental. E nós vemos isso como uma missão do RH hoje, ajudar os gestores a saberem encontrar esse time. Nos últimos 15 anos, talvez eu tenha trabalhado com aproximadamente 1.500 gestores, na formação em liderança desses 1.500 gestores. E uma das perguntas que eles mais me fazem é como saber a hora certa que eu devo ou não demitir uma pessoa? Ou seja, qual é o momento em que eu troco? Até onde vale a pena tentar mais um pouco com a pessoa? E percebe-se que muitas vezes eles estão presos em um paradigma ou em outro. E quando eles integram essas duas formas de ver, as coisas acontecem com muito mais naturalidade. Então as empresas, uma vez que elas são conduzidas por seres humanos, e seres humanos são sistemas abertos, e o que significa isso? Que nós transformamos o meio ao mesmo tempo que nos transformamos, e que nós aprendemos e nos adaptamos ao meio, ou seja, nós trabalhamos de forma orgânica. Assim como o organismo, que se a sala estiver muito quente, começa a suar para resfriar, o ser humano, dependendo do que está acontecendo no mercado, por exemplo, ele precisa se adaptar para ele continuar vivo dentro desse mercado. E assim funcionam as empresas. Então, é preciso que a gente consiga fazer essa integração desses dois paradigmas. Mas a vida de uma empresa, ela segue a mesma história da vida da humanidade. Então, assim como um paradigma orgânico que vai se adaptando ao meio, as condições de vida vão fazendo surgir cada vez mais novos modelos de gestão dentro das organizações. Então, imagine como se fosse uma espiral e que a cada voltinha que nós vamos dando, a cada construção desse grande caracol, automaticamente vai aumentando o número de informações que a empresa roda, o nível de complexidade dessa organização, e a partir daí precisa se rever todo o modelo de gestão implementado dentro dessa empresa. Então vamos conhecer até agora os 9 níveis mapeados e vamos viajar um a um. O primeiro nível é um nível em que ele representa um momento da humanidade em que vivíamos nas cavernas, ou até nas savanas, ou seja, pequenos bandos de pessoas que se reuniam para a sobrevivência. Imagine dentro de uma empresa o momento em que nós nos reunimos, algumas pessoas, para concretizarmos uma empresa, começarmos um empreendimento. Na verdade, estamos ali debatendo como vamos fazer para continuar sobrevivendo, para termos mais chances de termos bem-estar em nossa vida. Então esse é o primeiro nível, é um nível muito simples, que o objetivo é sobreviver, é começar algo que possa continuar vivo, criar as condições básicas no dia a dia para que aquela sementinha possa germinar e continuar viva. Automaticamente, na história da humanidade, as condições de vida vão se transformando e nós precisamos passar para o segundo estágio. No segundo estágio é alguma coisa que nos lembra muito mais uma tribo, ou seja, você tem o grande chefe, você já tem cada função muito bem estabelecida, a empresa já começou a tomar corpo. Então agora nós já sabemos quem faz o quê, quem é responsável pelo quê, entre aspas, uns cuidam das crianças, outros cuidam da guerra para proteger a nossa tribo, outros são caçadores, outros vão cuidar dos ritos de passagem, enfim, cada um tem a sua função dentro da organização. E muitas vezes as empresas que vivem esse nível, elas vivem um nível muito familiar, em que o patrão faz o papel do grande pai, ou às vezes de uma grande mãe. Todas as decisões são tomadas por ele ou por ela. É comum em empresas que estejam vivendo nesse estágio evolutivo que esses patrões ou os chefes acabam sendo convidados para serem padrinhos de batizado das crianças, padrinho dos casamentos. Por quê? Porque o vínculo não é de trabalho, é um vínculo quase familiar. As pessoas estão ali, elas criam um vínculo familiar e de segurança dentro daquelas relações. Esse é o segundo nível. O segundo nível, então, tem uma gestão muito patriarcal. As decisões são decisões patriarcais e matriarcais. O terceiro estágio de desenvolvimento é um estágio em que nós temos uma representação na linha histórica como se fossem os vikings, ou seja, é um momento em que nós saímos para desbravar o mundo. Nesse momento, as empresas buscam geralmente o crescimento, elas querem se expandir, elas querem crescer. E algumas pessoas perguntam, mas qual vai ser a estratégia? A estratégia é crescer, mas quais serão as regras? A regra é não ter regra. Mas e as políticas? Não, a nossa política é não ter políticas. O importante é fazer, é chegar no resultado, é atingir a meta. Como? A qualquer custo, desde que cheguemos lá.
Esse é um estágio em que as empresas cultivam aquela energia do guerreiro, aquela energia da vontade, né? A tropa de elite, faca na caveira, vamos fazer, concorrente bom é concorrente morto, vamos para cima, o mercado é nosso. É um momento bonito no sentido das pessoas quererem colocar todo o seu potencial à disposição. Mas muitas vezes esse estágio ele acaba trazendo também algumas complicações exatamente porque não temos as regras claras, as definições ficam um pouco obscuras porque elas, conforme o momento, as coisas mudam dramaticamente, de última hora. Tudo é feito de última hora, tudo é feito na correria, tudo é feito para agradar e atingir aquela meta ou agradar alguém dentro da organização. Então, vive-se uma certa loucura dentro da empresa. As pessoas acabam não tendo hora para nada, a vida pessoal começa a ser muito sacrificada e algumas pessoas então começam a questionar o momento da empresa, ou seja, essa expansão maluca a qualquer custo e as pessoas começam a pensar assim, poxa, até onde eu vou suportar esse tipo de situação? Na hora que a empresa começa a viver esse caos, naturalmente chega o quarto estágio. O quarto estágio, ele vem para colocar a ordem nesse caos. Geralmente, na história da humanidade, poderíamos representar como os templários, ou seja, é preciso combater essa agressividade solta. E os templários representam o quê? A lei, a ordem. Então, é preciso que tenha-se claramente definidas as políticas dentro da organização, o organograma da organização, quem tem autoridade sobre o quê, quem pode o quê, quem manda em quem é responsável pelo quê. E isso começa então a dar uma estruturada dentro da empresa. As coisas começam a tomar forma dentro da empresa. Por incrível que pareça, na história da humanidade, todos os países que viveram esse momento de transição do terceiro nível para o quarto nível, geralmente eles instituíram alguma grande religião. Todos os ismos, cristianismo, budismo, taoísmo, shintoísmo, eles acabaram nascendo como uma ideia para ordenar o caos que estava sendo promovido pela forma inconsciente das pessoas viverem e agirem no dia a dia. Dentro das empresas isso também acontece. Então é esse o momento em que muitas vezes nós vamos criar os procedimentos, os processos muito bem definidos e desenhados, de modo que as pessoas possam saber como as coisas acontecem aqui dentro. E esse quarto nível, ele acaba sobrevivendo e indo muito bem até que as empresas começam a ter alguns problemas. Muita burocracia, muitos papéis, a produtividade anda baixa porque precisa seguir toda a hierarquia e a empresa começa a perder ritmo e as pessoas começam a questionar se tanta estrutura realmente é necessária para fazer a coisa rodar. E aí, naturalmente, começa a convidar então para o quinto estágio. O quinto estágio chega dando um dinamismo, uma modificada nessa estruturação toda. Então, começam os questionamentos. O que realmente aqui é importante? Será que toda essa estrutura é necessária? Será que não tem algo aqui que a gente possa excluir? Será que não há como colocar mais velocidade? E geralmente nessa fase começa a fase das metas, dos objetivos ousados, começa o momento da meritocracia, vamos mensurar, quem faz mais, recebe mais. Então é um momento em que volta de novo aquela energia do fazer, e um fazer movido por metas, por indicadores, tudo precisa ser medido, tudo precisa ser acompanhado e, obviamente, reconhecer aqueles que têm um melhor desempenho. Isso funciona maravilhosamente bem. Até que, naturalmente, como qualquer outro estágio que nós já passamos, começamos a ter as suas consequências. Dentro da empresa, começam as competições. As reuniões começam a ser para ver quem vai contribuir mais, para quem vence mais as discussões, para quem tem a melhor ideia, para quem tem o melhor projeto. Quando se reúne as pessoas na reunião de resultado mensal, discute quem fez mais, quem foi mais longe. E, veladamente, começa uma competição, um caos dentro da organização, com as pessoas querendo aparecer mais que as outras. E começam as puxadas de tapete. As pessoas começam a ficar muito mais preocupadas com o sucesso do outro do que com o seu próprio trabalho. E isso, obviamente, começa a diminuir a produtividade. Ao mesmo tempo que aquilo que foi tão fantástico, que era criar os indicadores, fazer esse acompanhamento, reconhecer as pessoas que mais estavam contribuindo com a organização, agora, a maior parte do tempo dos gestores fica para resolver conflitos dentro da equipe. As reuniões começam a ser altamente improdutivas, porque as pessoas competem no lugar de contribuir, colaborar e se desenvolver.
e aí automaticamente a empresa paga um custo alto. Mesmo que ela tenha vários indicadores e como a primeira fase acaba durando às vezes meses e anos, então ela tem um bom caixa ainda, mas ela começa a questionar também até onde vale a pena essa pressão toda em cima das pessoas. Naturalmente, começa a vir uma nova fase. Esse novo estágio, que nós chamamos do sexto estágio, é um estágio colaborativo. Por uma questão de necessidade, as pessoas para continuarem sobrevivendo dentro dessa organização precisam aprender a colaborar, elas precisam aprender a contribuir umas com as outras. E aí começa então todo um trabalho de conscientização de que a diferença é que nos torna fortes. Por exemplo, na natureza, quanto mais diferentes forem os indivíduos de uma espécie, mais chances de sobrevivência tem essa espécie. Porque se todos nós fôssemos idênticos, um vírus que matasse um de nós, nos mataria a todos. Então, para a natureza, quanto maiores forem as diferenças, mais chances de sobrevivência. Quando as pessoas começam a perceber isso, elas começam a perceber que aquela pessoa quietinha, observadora, que gosta de focar nos detalhes, aquele chato que acha pelo em ovo, pois é, ele é extremamente importante para a organização, porque ele nos ajuda a enxergar coisas que nós não estamos enxergando. Aquele outro extrovertido, falante, animado, que gosta de fazer relacionamento, faz amizade com facilidade, também é extremamente importante para a organização. Aquele outro que é estratégico, que pensa a médio e longo prazo, que sempre está pensando nas consequências e toda decisão que vai ser tomada, ele sempre traz as consequências de médio e longo prazo e pede para que a gente repense se realmente é a melhor decisão, é extremamente importante para a organização. Aquele outro super criativo, que está sempre viajando no tempo, quase nunca presente onde o corpo está, mas quando tem um lampejo, traz grandes ideias, também extremamente importante para a organização. Quando nós despertamos esse olhar, que a soma dos diferentes nos torna mais fortes, e começamos a aproveitar essa energia para colaborar e construir algo incrível e inédito, algo que não é de 1, 2, 3 ou 4, mas um produto de todos nós, nós estamos vivendo o melhor momento do sexto estágio. E isso tende a fluir maravilhosamente bem, mas como todos os outros estágios, com o passar do tempo, isso acaba levando a empresa ou o grupo que está vivendo esse estágio para reuniões intermináveis. Então, como todos são importantes, como todos devem ser ouvidos, então também precisamos do consenso entre todos para cada passo que vamos dar. Geralmente, quando a empresa começa a viver esse estágio, ela começa a pensar em derrubar as paredes do escritório e de modo que todo mundo possa ver todo mundo. As reuniões geralmente utilizam salas com mesas redondas, assim ninguém se sente mais importante que ninguém, não existe cabeceira para que alguém sente. As pessoas buscam consenso, tudo é muito conversado. É preciso que todos participem, que todos saibam de tudo que está acontecendo e, como consequência disso, aquilo que no início nos fez inovar e construir coisas juntos, acaba com que a gente comece a ficar lentos nas nossas decisões e muitas vezes com discussões intermináveis. O final de uma reunião é sempre a data da próxima reunião. E aí a gente discute, então, tá bom, então quando nós vamos nos reunir de novo, marcamos a próxima reunião, continuamos as discussões e marcamos a data da próxima reunião. Quando a empresa começa a viver esse tipo de situação, automaticamente o caixa dela começa a sentir. E a partir daí, como o bolso começa a falar mais alto, a empresa começa a olhar e repensar tudo. E aqui acontece algo muito, muito interessante. Muitas vezes, quando a empresa vive no sexto estágio, ela começa a lembrar das épocas boas de se ter metas, de se cobrar, e de se voltar a ter sonhos grandes. E o que ela faz? Muitas vezes ela acaba demitindo o CEO ou tirando de cena o CEO que está vivendo o sexto estágio e traz um que esteja vivendo o quinto estágio. E quando ela faz isso, a maior parte dos seus talentos começam a repensar se irão continuar ou não dentro da organização. Porque quem aprendeu a contribuir, a colaborar, a participar, a se sentir útil no processo e parte do todo, dificilmente vai aceitar agora metas que venham de cima para baixo, com acompanhamento pesado e que simplesmente o que interessa são os resultados.
Então, uma mudança dramática no clima da organização quando ela dá esse passo para trás no estágio de desenvolvimento. O grande segredo é que quando a empresa já conseguiu viver o 6º estágio, ela consiga ir para o próximo, que é o 7º estágio. No 7º estágio é uma visão muito mais integrativa. É a primeira vez, e isso é uma coisa incrível que acontece com uma pessoa, com uma equipe, com uma empresa, com um país, que passamos a olhar todos os outros níveis anteriores e começamos a ter o insight de que todos eles são importantes. Até o 6º estágio, quando nós entramos nesses estágios, eles passam a ser a nossa verdade. Então, no primeiro estágio, nosso foco é a sobrevivência, o conforto físico, é ter as condições de continuarmos vivos. No segundo estágio, fazemos parte de um grupo que nos protege e, ao mesmo tempo, ajudamos a proteger todos do grupo. É uma grande família. No terceiro estágio, somos exploradores de um mundo desconhecido, queremos expandir os nossos horizontes, as nossas divisas. É uma fase forte. No quarto estágio, nós colocamos a ordem na casa. Quem é responsável de fato pelo quê? Quem vai ter autonomia sobre quem? Ou seja, as políticas, as regras, como as coisas vão acontecer aqui dentro. No quinto estágio, o foco são metas, são indicadores, reconhecimento. Aqui, no quinto estágio, é muito comum as pessoas valorizarem muito o status, ou seja, o nome que vai no cargo. Então, eu passo de analista júnior para pleno, para sênior, depois especialista, ou seja, essas coisas são super valorizadas no quinto estágio. No sexto estágio, é uma co-construção. Todos nós fazemos parte de algo maior, então precisamos trabalhar juntos, todos precisam colaborar, todos precisam contribuir, todos são importantes, todos precisam falar o que pensam, todos precisam falar o que sentem. No sétimo estágio, acontece uma mágica, porque no sétimo estágio, começamos a perceber que tudo isso é importante, mas na sua exata medida. Ou seja, se nós queremos expandir muito rápido, sem pensarmos na estrutura, pagaremos um preço. Se focarmos demais na estrutura, pagaremos um preço. Se focarmos demais no status, em valorizar as pessoas que fazem, reconhecê-las, pagaremos um preço. Então, no sétimo estágio, nós começamos a perceber o seguinte: é importante, sim, que as pessoas tenham todas as condições para se sentirem bem, seguras e confortáveis na organização, que é a essência do primeiro estágio. É importante, sim, que as pessoas se sintam numa família, numa tribo que elas possam confiar, sabendo que cada pessoa tem sim as suas obrigações, que tem os seus estágios de desenvolvimento e que tudo isso é respeitado com naturalidade. É importante sim que nós tenhamos pessoas na organização focando a expansão, o desenvolvimento, essa energia desbravadora de conhecer novos mundos. É importante sim termos regras claras para que todos saibam como as coisas funcionam aqui. É importante sim termos metas, indicadores, reconhecemos as pessoas que estão dando as grandes contribuições. É importante sim colaborarmos, contribuirmos, trabalharmos juntos, definimos e construímos o nosso futuro de modo que todos possam sentir parte desse futuro. Mas tudo isso junto. E o sétimo estágio é o estágio que integra tudo isso. É o estágio que dá a condição para que a empresa possa olhar e falar: gente, vamos ter o cuidado com todas as coisas importantes de cada um desses estágios. Nesse momento, a empresa amadurece. A empresa começa a ficar preparada, ela se solidifica para realmente agregar valor para todos os seus stakeholders. E o sétimo estágio é um estágio que, uma vez que ele faz tudo isso, ele dá uma estruturada no sistema, ele cria as condições para a organização se estabelecer de uma forma relevante e sustentável. Porque é a primeira vez que nós olhamos por todo, ou seja, toda a informação está na nossa frente e nós conscientemente cuidamos de cada uma das etapas, de cada um dos estágios, de cada pedacinho desse todo. Acontece que a vida é dinâmica. E o processo evolutivo continua. Nós não sabemos ainda adequadamente quais serão os momentos de caos do sétimo estágio. Sabemos, por enquanto, que por considerar todos os níveis anteriores,
e começar a criar fluxos mais naturais para a organização, né? O 7º estágio acelera os processos e impõe nas pessoas um alto nível de responsabilização, onde cada pessoa realmente busca a impecabilidade daquilo que se faz. É uma cultura nova, algumas empresas começam a viver isso fortemente. Existem alguns sinais com vários livros, entre eles o Capitalismo Consciente, né, um livro recente e que vem tratando muito dessa perspectiva. Agora, existem também empresas surgindo no que é conhecido como o 8º estágio. O 8º estágio é um estágio em que nós começamos a olhar para como as coisas se organizam na natureza e aprendermos a fórmula como a natureza se auto-organiza. Esse é um estágio que algumas empresas também começam a despontar e experimentar. São novos modelos de gestão. Nós temos poucos indícios desses estágios, são como se tivéssemos pedaços, mas ainda não temos o tecido todo pronto. Por exemplo, existe uma empresa nos Estados Unidos chamada Morningstar, é uma fábrica de extrato de tomate. Ela tem aproximadamente hoje 800 colaboradores, tem o presidente e os 800 colaboradores. Ele é o dono da empresa. Não existe nenhum gerente, nenhum supervisor, nenhum coordenador, nenhum líder. E ao mesmo tempo todos são líderes. Não existe cargo, não existe promoção e não existe aumento de salário. Você escolhe quanto você quer ganhar. Só que o quanto você quer ganhar vai te dizer que tipo de atribuições, nível de responsabilidade, de complexidade vai ter as suas atribuições. É um modelo extremamente inovador. A empresa existe há 20 anos, extremamente lucrativa, no seu segmento de mercado, uma das mais lucrativas. O ambiente para se trabalhar é ótimo, as pessoas amam trabalhar nessa empresa. Mas para as empresas que ainda vivem no 5º estágio, 4º estágio, parece uma alucinação total. Como pode uma empresa viver sem um gerente, sem um diretor? Quem vai cuidar das pessoas? Quem verificará se as pessoas estão fazendo bem o seu trabalho? Numa empresa, no 8º estágio, isso é algo natural, espontâneo. As pessoas se organizam, como o nosso corpo, que se organiza naturalmente diante das circunstâncias da vida. Uma empresa de 9º estágio, ela se organiza diante das condições do mercado. Se organiza diante das condições da sua própria estrutura e daquilo que precisa produzir para os seus clientes. Realmente é algo inovador. E algumas empresas estão mostrando para onde vamos. Pois os modelos tradicionais, aqueles modelos que nós conhecemos de gestão, de comando, de controle, né, de metas, de meritocracia, de ser estratégico no sentido de você ter controle sobre tudo, de você estar se adaptando e querendo se antecipar em relação ao que o próximo movimento que o mercado vai fazer, esses modelos estão se esgotando. A cada dia que passa, as empresas estão usando esses modelos e os seus resultados estão cada vez mais difíceis. E estão surgindo novas empresas com novas proposições. Por exemplo, a média da diferença salarial da base da pirâmide para o topo da pirâmide numa organização americana pode chegar a 350 vezes, ou seja, o salário da pessoa que ganha menos versus o salário da pessoa que ganha mais dentro dessa empresa. 350 vezes a diferença. Essas empresas que estão no 8º estágio, elas são empresas que estão propondo no máximo 30 vezes a diferença. Então, se o presidente quiser ganhar mais, ele vai precisar criar as condições para que todas as pessoas ganhem mais. E o que é trabalho de base da pirâmide passa a ser transformado por um conceito de simplesmente atribuições que precisam ser feitas. E todas as pessoas que estão na organização de alguma forma contribuem para que isso aconteça. É uma mudança de paradigma. Algumas pessoas não conseguem nem sequer imaginar, mas já se transformou um case de Harvard. Esse case já foi publicado na revista Harvard Business Review, e você pode ter acesso a esse material. Inclusive, ele já foi distribuído aqui no Brasil pela revista Exame. É um material muito interessante. E nós estamos indo para o 9º estágio. O 9º estágio é um estágio considerado holográfico. O que sabemos são indícios de como ele será.
mas não temos ainda informações de nenhuma empresa que atue, porque ela vai precisar de tecnologia que permita esse nível holográfico. No nível holográfico, nós teremos uma empresa que sabe exatamente tudo o que está acontecendo a qualquer momento sobre qualquer colaborador, mas não com a intenção de controle, mas simplesmente pela intenção de compartilhar as informações, para que cada pessoa possa tomar a melhor decisão possível em cada atitude que está tendo dentro da organização. Isso significa que um vendedor, visitando um cliente no campo, ele também estará representando a área financeira da empresa, preocupado com as finanças da empresa. Então ele vai pensar bem sobre que tipo de desconto, como ele vai construir a venda e como ele vai construir valor naquele cliente para deixar a melhor rentabilidade possível para a empresa. Mas ele também estará representando a área contábil e pensará muito sobre como conduzir o processo de vendas para que não crie nenhum tipo de transtorno na contabilidade da organização, nem na contabilidade do seu cliente. E ele também estará pensando nas questões ambientais da empresa, ele também estará pensando na questão do marketing, ou seja, no valor da marca e a imagem dessa marca no cliente, na forma como ele dirige o seu carro, na forma como ele usa a roupa que tem a logomarca da empresa. Mas ele também estará pensando no RH, porque ele estará atento aos talentos e às pessoas talentosas que ele gostaria de ver trabalhando na empresa dele. Ele também estará atento às oportunidades de pessoas que estão fazendo bem o seu trabalho para aprenderem e estará trazendo para a sua organização informações sobre como as outras pessoas e os concorrentes estão trabalhando nessas empresas. Ou seja, um profissional holográfico é aquele profissional que pensa como se fosse o todo em ação. É como se ele fosse a representação física individual de toda a empresa. Esse é o mundo que estamos vendo emergir. A física quântica holográfica nos mostra que no universo tudo acontece instantaneamente. Não há tempo, nem espaço. É instantâneo. Isso nos permitiria pensar numa empresa que vai além do que seria gestão à vista, porque gestão à vista hoje é você ter todos os números da informação instantaneamente em um grande painel e você possa acompanhar quanto já foi produzido, quanto já foi vendido, quantos pedidos já entraram, e você tem todas as informações online e o mais próximo possível do momento que essas informações estão acontecendo. Mas uma gestão holográfica, ela é instantânea. Significa que cada pessoa da empresa toma decisões com um nível de consciência como se fosse o dono dessa empresa. Com o mesmo cuidado, com a mesma consciência, com a mesma atenção, com o mesmo carinho por cada coisa que se faz. É um nível que nós veremos desdobrar naturalmente, fruto do aumento de consciência de toda a humanidade. A partir do momento em que as pessoas começarem, e já estão começando, a valorizar o produto que vem de uma empresa que produz algo de forma orgânica, o produto que vem de uma empresa que cuida não só do meio ambiente, mas dos seus colaboradores, da comunidade em que faz parte, que contribui de alguma forma para a evolução humana e a continuidade da vida no planeta Terra. Médio e longo prazo, estaremos vendo o que estamos aqui denominando inicialmente como organizações holográficas. E isso significa aplicar a mesma fórmula que o universo usa para evoluir. São organizações auto-organizadoras, ou seja, a empresa cria as condições para que ela possa se auto-organizar diante de qualquer cenário. Então, o que vem depois de um RH estratégico? Um RH estratégico é simplesmente aquele RH que consegue ser parceiro do negócio, ele consegue ajudar a empresa, né, no exato momento que a empresa precisa. Ou seja, um RH estratégico para uma empresa no terceiro nível é aquele RH que atende às necessidades do terceiro nível. Quando a empresa está vivendo o quarto nível, o RH estratégico para aquela empresa é o RH que consegue ir lá e dar as condições que a empresa do quarto nível necessita. Mas o que vem depois disso? A nossa avaliação, vem um RH consciente, vem um RH integral. Alguém que é capaz de olhar e identificar o nível em que a organização está vivendo, seus gaps, e se posicionar meio passo à frente para propor as soluções necessárias para o nível atual, já construindo as condições para o próximo nível que vai emergir. Só que faz isso consciente de toda a jornada que a organização fará. Então, cada pecinha colocada hoje
ela é colocada com a consciência de como ela será utilizada no médio e longo prazo. Como ela irá contribuir na construção da longevidade e da estruturação dessa empresa no médio e longo prazo. Esse RH consciente, ele depende, obviamente, de pessoas que estejam no RH com essa perspectiva, com esse tipo de informação. Bom, eu espero que nesse nosso bate-papo, simplesmente tenhamos aqui despertado o interesse em você buscar mais informações sobre isso, e hoje existe uma literatura riquíssima a respeito para onde vamos em termos de organização. Me coloco à disposição de vocês, caso vocês queiram uma bibliografia recomendada sobre essa abordagem, caso vocês queiram mais informações, até o case dessa empresa que eu falei, do extrato de tomates, a Morningstar. Se você quiser, entre em contato conosco, nós teremos uma satisfação em lhe enviar todas as informações. E para entrar em contato conosco é só você visitar o site www.nortos.com.br. Será uma satisfação contribuir com você. Obrigado por sua atenção. Até uma próxima oportunidade. Tchau.